nosso Profissão Mulher hoje aqui, ó, cercada de mulheres poderosérrimas, eu diria. Mulheres que realmente fazem diferença na nossa sociedade. Cada uma com a sua peculiaridade, eu diria, né? Cada uma com a sua história. Ana Kaline, que é uma grande apresentadora. Já virou minha amiga, né, Ana? Já somos candinha, né? Isso já aí. é papo de candinha. Está aqui hoje, mesmo com a vida atribulada, arrumou um tempinho para estar aqui conversando com todo mundo que acompanha o Profissão Mulher. Está contando um pouco da história dela e nos dizendo os detalhes, né? O que é uma mulher infiltrada na política, como é que a sociedade vê isso, será que apoia, será que critica? E aí a nossa convidada que está aqui hoje, essa blogueira linda, que é a Paula Pereira, falei certo agora, porque eu tinha chamado ela de Ferreira, não é Ferreira, fez uma pergunta para a Ana, dizendo, olha, a Ana falou, a culpa é nossa, já que a gente vota errado. Mas a Paula falou, não, porque às vezes a sujeira é tão bem escondida que a gente não consegue enxergar. Aí a Ana ia responder. Mas é por isso que existe o marketing político, né? E gente que ganha milhões fazendo... A gente tem o advento do Fernando Collor, ninguém conhecia. Verdade. Mas foi um marketing tão bem feito, um investimento tão grande, que ele se tornou presidente da República. Então, eu acho que isso tudo depende de uma reforma política. Primeiro, financiamento público de campanha. Se acontecer, é ótimo. A gente sabe que é difícil acabar com Caixa 2, por exemplo. Se todo mundo tiver o mesmo valor para investir numa campanha, de igual para igual, eu acho que as coisas começam a mudar. Acho que seria aí uma boa opção, viu? Se tivesse uma cota, ninguém pode passar de X ali para... E tem aquela coisa que eu sempre, às vezes eu vou dar palestra em faculdade, eu arrumo cada briga. Falo assim, você quando está com o nome sujo, você não pode comprar, Verdade, não é isso? Verdade. Então, eu acho que quando você tiver qualquer sujeirinha na sua ficha, você não pode ser candidato. Com certeza. Como é que um candidato vai ser candidato respondendo um processo criminal, até um processo civil? Verdade. Não tem problema. Na Europa é assim. Eles têm que provar que são pessoas idôneas. Porque eles vão representar milhões de pessoas. No Brasil, se a gente pensar, somos 180 milhões, mais ou menos, né, doutora? Então, pô, Ana, como é que o cara vai representar 180 milhões de uma forma, né? Que ele não pode representar nem a ele mesmo. Verdade. Mas qual foi a maior mudança? Por exemplo, quando você começou na política, né? Eu diria que eu acho que a política antigamente ela usava um pouco mais da ditadura. Hoje a coisa é mais leve, digamos assim, não sei, pode ser engano meu também. Você imaginava, quando você começou lá atrás, que nós conseguiríamos dar um passo como foi dado agora? Nós tivemos aí o impeachment da ex-presidente, nós tivemos é a primeira vez na história que um ex-presidente vai preso. Eu acho o seguinte, eu acho que a visibilidade. A gente fala de internet, né? A internet nos dá informações muito rápidas. Claro que tem pontos positivos e negativos. Uma vez, acho que a gente conversou sobre isso, né? A internet pode construir uma imagem, demorar muito e destruir em segundos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa informação que é rápida. Mas, ao mesmo tempo, a internet te dá essa visibilidade ao cenário político nacional atual. Quem acompanhou, né? E a gente vê coisas assim, como é que você pode defender o indefensável? Abriu também um canal de discussões com a sociedade. Eu acho que você tem que respeitar. Às vezes eu recebo mensagens no meu Face agressivas. Por que você está falando isso? O Face é meu, em primeiro lugar. Eu publico o que eu quiser. Liberdade de expressão, respeito a sua opinião, mas você tem que respeitar a minha. Então, você abriu um leque de debates. E, ao mesmo tempo, você deu essa visibilidade. O impeachment da Dilma não aconteceu só porque ela tinha que ser impeachmentada. Aconteceu porque a sociedade se mobilizou. A prisão do Lula, a sociedade se mobilizou. Claro que tem gente contra, a favor. O Aécio agora, daqui a pouco tem fulano. Acho que você tem linhas, né, de direcionamento político pessoais. Né? Você escolhe quem você gosta, quem você não gosta. Mas eu acho que essa vitrine é interessante, até para criar essa formação política. Acho que velho burro não aprende, né? Diz que velho burro não aprende. Que a gente vai... Minha mãe é malufista até hoje. Depois de tudo provado, Maluf preso, está quase, coitado, doente, né? A gente fica com pena, porque ninguém quer um final triste para ele, mas cada um tem um final que merece, né? É verdade. Então, mas você imaginava isso lá atrás? Anos. Quando você começou aí na política? Você imaginava? Eu comecei... a gente já tinha alguns canais de comunicação, assim, essa coisa. Mas que chegasse a esse ponto, não. Eu acho que as pessoas têm que continuar se mobilizando, seja a favor ou contra. Né? Todas as mobilizações são favoráveis até para você criar
uma opinião, né, de pessoas que não acompanham, e acredito que a tendência é melhorar. Eu acredito ainda que a gente vai votar com mais consciência, que a gente vai ter políticos melhores. Não, e fica provado aqui a força de uma nação, é o que você acabou de falar. Quando as pessoas se unem em prol, seja do que for, mas quando elas acreditam que elas têm, sim, poder da voz ser ouvida, a história toda muda. Tudo muda. Quando a gente fica apático, né, aceita a situação, aí fica muito mais difícil você reclamar e ter retorno disso. Dani Matarese, que está sempre aqui com a gente. Dani, você que é uma empresária, cada vez que tem um rebuliço aí na política, como nós tivemos agora, primeira vez na história que aconteceu isso, isso impacta de alguma forma no teu negócio, por exemplo? Ah, com certeza, Fê, com certeza. Toda essa crise política que está acontecendo já há alguns anos, né, que não é de hoje, impacta na economia, impacta no varejo, né, que é o meu caso, impacta o cliente segura, né, até quem tem dinheiro acaba segurando ali o investimento porque está desanimado, está descrente de que o país vai para frente, de que vai melhorar. Então, impacta muito. A gente, assim, tem que... Eu costumo dizer lá que a gente tem que trabalhar 3 vezes para fazer um pouquinho menos ainda, sabe? Então, é um desafio assim, muito grande para quem tem empresa aqui no país passar por uma crise como essa que a gente está vivendo. Muitas lojas fechando, é um desafio bem grande, assim, diário, eu diria. É diário. Agora, eu acho que é muito cultural também, né, Ana? A gente não foi preparado desde pequenininho para ficar atento à política, para se envolver com a política, para colocar a voz para ser ouvida. A gente não foi preparado para isso. A gente tinha, antigamente, é um debate muito interessante esse. Quando eu estudava, não sei se é da sua época, você é muito mais nova que eu. Mentira, gente. Eu tinha educação moral e cívica na escola. E nós éramos obrigados a cantar o hino nacional, a discutir política, estruturalmente falando. Eu sabia o que era um vereador, eu sabia o que era um deputado, quais eram as prerrogativas de cada um, porque nessa disciplina eu era obrigada. Então, eu cantava o hino à bandeira, eu sabia o hino da Marinha. E, de repente, a ditadura achava que essa disciplina estava muito ligada à ditadura. Quando acabou-se a ditadura, acabou-se a educação moral e cívica. Entrou o SPB, né? Criaram o SPB, que não era igual. Então, eu acho que, nesse ponto, a gente teve um retrocesso de formação política. A minha filha já não aprendeu, minha filha já não sabe cantar o hino nacional direito, né? E eu acho que essa formação tem que vir da escola, você tem que conhecer estruturalmente como é que funciona, né? Quem pode participar, o interesse, tem que atrair o interesse do jovem. A Assembleia tem um projeto maravilhoso, chama Parlamento Jovem Paulista. E alunos se inscrevem, apresentam projetos e são escolhidos pelos projetos. 94 estudantes dos 645 municípios de São Paulo. Infelizmente, ainda são poucas as inscrições. Acho que a última vez que eu estava lá, foram 300 inscrições. Super pouco. Para um contingente de 7 milhões de alunos, eu acho que na rede estadual e fora a rede privada. E aí eles defendem, aí tem muita gente que fala assim, não conhecia a Assembleia, olha que legal, gostei, você é candidato. A gente teve deputado jovem, que hoje é vereador na cidade dele. Ah, que legal. Começou no Parlamento Jovem Paulista e hoje é vereador na cidade. E tem um sonho de ser prefeito. Isso é legal. Eu acho que essas iniciativas podem mudar, né, a consciência Você seria de cada um. candidata em alguma... Jamais. Não, jamais. nunca. Adoro bastidores. Faço campanha em Jundiaí, coordeno campanha em Jundiaí já. Foi minha 5ª campanha o ano passado. Faço a parte de rádio. Adoro discutir. Mas ser candidata, eu acho que ia ser expulsa do parlamento na primeira semana. Porque aí você começa a denunciar as coisas, brigar com os colegas, com os Aí poderosos, não dá, né? não dá. Acho que ou você entra no jogo ou é carta fora do baralho. Não dá. Ana, nesse cenário todo, vivendo isso há tanto tempo, dá, assim, para mensurar, sei lá, não sei se um sonho, mas um desejo de alguma mudança na política, alguma mudança, assim, eu diria que eficaz, muito presente. Você tem isso? Como eu te disse, a longo prazo. Não acredito numa mudança agora, não, infelizmente. Mas isso que vem ocorrendo já nos dá uma pontinha de esperança.
faltam mulheres na área política. Eu acho que as mulheres podem ser mais atuantes, independente de questionando ou não o comportamento da ex-presidente, não estou falando isso, mas a gente tem muitas mulheres interessantes na política. São poucas, porque mulher não vota em mulher, existe um preconceito nosso. Aí que tá, né? Como é que pode ser assim? Não pode, eu conheço muitas mulheres que falam assim, eu não voto em mulher. Eu falo, como não? Nossa melhor representante, né? Tem tanta mulher interessante na sociedade que quer ser candidata, engraçado quer atuar. Você está falando que o machismo, olha que interessante, ele é muito mais presente, muitas vezes, entre as mulheres do que entre os homens. E eu acho que a gente precisa ter uma representatividade maior. Acho também que a gente tem que tirar os velhos, né? E aquela coisa também da filho, né? A gente tem muito assim, político, o pai é político 50 anos. Aí vem o filho. Aí vem o neto. É verdade. Aí vem não sei o que lá. Trazendo o quê? As mesmas características, o mesmo comportamento. Por isso que a coisa pode ser que não dá para generalizar. Mas eu acho que a gente tem que pegar gente nova. A gente vê na Assembleia, por exemplo, eu falo da Assembleia porque eu fiquei lá há 16 anos. Muita mulher de prefeito, filha de prefeito, ex-prefeito. Tem pessoas que já têm um certo vício, mas que são eleitos. Aquela coisa, o voto é nosso. Então, para mudar isso, demora muito. Tenha um filho para estar fazendo a sucessão, não tenha uma outra pessoa, né? Mais difícil você ver uma mulher atuando na política e que o marido é que a sucede, né? É mais difícil. A gente tem alguns exemplos, né? Mas são poucos. Mas normalmente é a mulher que sucede o marido, ou o filho, né? Ou a filha, se ele não tiver um filho, né? Então existe esse preconceito. E aí, quando ele não tem mulher, nem filho, nem nada, ele arruma um afilhado político. Um agregado. Assim. Mas eu tenho esperança, sim. Não a curto prazo, mas eu acredito. Ainda sou otimista. Tá certo, tem que acreditar, senão como é que a gente fica, né? Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, já tem mais Profissão Mulher para você. Rapidinho, bate lá, volta cá. Que assim você